essa iniciativa da colonização nas Américas, América Latina, né? Bem como as missões que estavam partindo para o extremo Oriente, trabalhando aí na Índia, trabalhando na China, no Japão, lograram muito êxito no Japão, mas depois foram perseguidos e acabou as missões ali retraindo, né, bastante, mas com certeza conseguiram bastante conquistas ali, mas nada se iguala à conquista que eles estabeleceram na América Latina. De fato foi algo que foi difícil ser vencido, né? Essa autoridade, esse autoritarismo, essa dominação, né? Essa hegemonia da Igreja Católica na América Latina. Foi algo que foi vencido somente com muito custo, né? Com muito tempo. Então, para começar a lidar aqui com os nossos textos e entrar em outros materiais, nós temos aqui o seguinte. Para tratar acerca da propagação do cristianismo no contexto da América Latina, precisamos recordar a situação da Igreja Romana na Contra-Reforma. Então você se recorda, né, que havia todo aquele autoritarismo, né, do Papa, que não estava mais surtindo efeito, porque os reis cada vez mais associados com as burguesias locais, apoiado por eles, financiado por eles, conseguindo estabelecer seus exércitos, não mais se submetiam, né, aos papas. Aí você lembra da situação de Bonifácio VIII, tá ok? Filipe o Belo, que se levantou contra ele, né, o aprisionou. Depois outros papas que surgiram em Avignon, a questão que foi resolvida por meio de concílios. Posteriormente a Grande Reforma, que estoura, né, na Alemanha, depois na Suíça, depois na Inglaterra, o rei Henrique VIII, né, separa a igreja lá da Inglaterra, não responde mais ao Papa. Então, com tudo isso, você vê o enfraquecimento, né? A igreja está se enfraquecendo nessa região, está sendo duramente combatida e sente, inclusive, a necessidade de implementar esta chamada Contra-Reforma, ok? Contra-Reforma que já havia, na verdade, tido um início na Península Ibérica, os reis já estavam ali trazendo uma transformação na estrutura da igreja, e isso vai depois ser levado, né, para a cúria papal em Roma, com a necessidade, de fato, de uma Contra-Reforma. Os papas, né, reformadores, que dão uma organizada ali, estabelecem o concílio, votam ali pela ampliação do cânon para poder abarcar e justificar essas heresias que eles defendiam, coisa que eles nunca haviam se preocupado em justificar, essas doutrinas hereges do purgatório, da ascensão de Maria, de velas, tá certo? De reza pelos mortos. Nunca se preocuparam em justificar isso aí. Simplesmente estabeleciam como tradição e empurravam goela abaixo da população, uma vez que ninguém tinha a ousadia, a audácia de levantar a voz contra a igreja. Até que começaram a surgir os reformadores e começou a haver um envolvimento entre os reformadores e certos estados, né, certas autoridades, magistrados. Então, esses magistrados, dando apoio a esses reformadores, conseguiram implementar então essa crítica pesada contra a igreja e até separar seus territórios da autoridade papal, estabelecendo ali, né, o luteranismo, o calvinismo, né, o anglicanismo, e separando então da autoridade da igreja. Então, com isso, você vê a necessidade que a igreja sente de estabelecer essa contra-reforma, né, de se reorganizar para resistir, né, a este impacto, né, essa agressão. Aí vai ter a questão da Guerra dos 30 Anos, né, depois a Paz de Westfália, tudo aquilo que a gente tratou. Então, a Contra-Reforma, o estabelecimento do Concílio Tridentino, né, o Concílio de Trento, o fortalecimento da autoridade das monarquias ibéricas de Portugal e Espanha. Então, esses dois reinos, eles resistem à invasão islâmica, né? Durante muito tempo, os islâmicos até tomam vastos territórios, né? Os mouros conseguem dominar grandes regiões ali, até que começa um processo de resistência, né? De reconquista dessas terras, até que eles conseguem, de fato, restabelecer o seu poder naquela região. E com este sucesso, né, nesses empreendimentos, também conseguem mais autoridade. Então, são coroas que gozam de muita autoridade no seu território e que começam, então, a se engajar em outros projetos ainda maiores. Então, a Portugal e a Espanha que se engajaram nas navegações. Então, começam os grandes projetos aí para alcançar, né, o caminho para as Índias. Então, eles querem estabelecer essa ponte de comércio, né, entre esses produtos do Extremo Oriente, né,
essas regiões aí que fornecem produtos que não são encontrados na Europa e com isso são comercializados com um alto preço. Então tecidos, né, condimentos, temperos, pedras preciosas, manufaturas, então muitos objetos que são trazidos de lá e comercializados nas feiras aí na Europa. Então você tem diversos movimentos históricos se concatenando, né? A queda do feudalismo, que mantinha as regiões muito trancadas, muito presas, né? Agora a ascensão das monarquias, estados nacionais, os exércitos locais garantindo a segurança, garantindo tranquilidade de trânsito, o fortalecimento do comércio, né, da burguesia, agora a abertura de fronteiras para o estabelecimento de feiras, né? Então você tem essas diversas feiras aí onde livremente se comercializa, né, produtos circulando. Então, com tudo isso, você tem um crescimento, né, da economia nesse período e um intenso desejo de que isso funcione de uma forma cada vez mais intensa, né, com o estabelecimento então dessas linhas de navegação para facilitar o escoamento de produtos, que produtos venham, entrem nesse mercado, sejam consumidos, e então essas categorias, essa burguesia se enriqueça e favoreça a coroa. A coroa consegue então cada vez mais arrecadação, favorecendo, fortalecendo, protegendo essa burguesia, tá, ok? Então você tem aí todos esses movimentos que vão acontecendo de forma concatenada. Então se engajar nas navegações, descobrimento de novos caminhos para as Índias. Então a grande sacada é descobrir o caminho mais perto para as Índias, tá, ok? Para chegar ao território hindu, se abastecer, né, dos produtos que são cobiçados na Europa, trazer esses produtos, comercializar nas feiras, conseguir arrecadar um grande dinheiro, né? Conseguir arrecadar somas de dinheiro e também ao longo desse caminho também estabelecer pontos, né, de influência, pontos de dominação, colônias na África, tá, ok? Começar então a conseguir obter lucros de diversas fontes. Ocasião em que em 1492, veja, 1492, Cristóvão Colombo chega à América, ali na região do Caribe, tá, ok? Ilha Dominicana. A América, né? Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ali, né, em Salvador. Aí, inclusive, ao longe eles enxergam, chamam de Terra de Veracruz, né? Pensam primeiro que é uma grande ilha, depois vem que é de fato um território vasto, né, que se estende aí para dentro, né? Pedro Álvares Cabral chegará ao Brasil. Então, tem a carta de Pedro Vaz de Caminha, né, descrevendo aí a primeira visão que ele teve acerca desse território. Tendo já as duas coroas requerido a mediação do Papa, a fim de que se legitimasse o empreendimento. Então você tem aquilo que eu li para vocês em Justo Gonzalez, sobre o precedente que eles aproveitaram das cruzadas, que era o Papa, né, que autorizava, era o Papa que conclamava, né, e depois concedia benefícios, e o outro precedente que foi da guerra na Península Ibérica para reconquistar a Granada, né, para expulsar os mouros. E ali também a coroa estabeleceu o seu domínio, inclusive a sua autoridade estendida sobre a estrutura da igreja, tendo então o poder de organizar os cargos importantes, nomear, apresentar, exercer um patronado, né? Vigiar de perto a estrutura da igreja para que ela não viesse a causar transtornos à coroa, né? Nem se engrandecer muito e tentar limitar, como a igreja fazia em alguns momentos, limitando o comércio, taxando excessivamente, arrecadando pesadamente, né, desincentivando o crescimento do comércio. Então eles controlavam isso para que a igreja não se metesse nos seus negócios, né, e para que eles organizassem a igreja também, não causasse transtornos. Então você tem a legitimácia. Agora, claro, eles querem a autoridade do Papa, né, uma vez que eles estão promovendo isso também, estão reconhecendo a autoridade dele e promovendo a autoridade dele, dizendo, ó, se o Papa disse que nós temos autoridade sobre esse território, acabou, nós temos. Só que, claro, as outras nações não vão nem se importar com isso. A Inglaterra não está nem aí para isso, nem a França, nem a Alemanha. Tendo já as duas coroas requerido a mediação do Papa, a fim de que legitimasse o empreendimento e se estabelecesse uma divisão de conquistas entre as coroas portuguesa e espanhola, as duas grandes potências marítimas aí. Você tinha também a Inglaterra depois vai vencer a esquadra espanhola e vai enfraquecer essa influência da Espanha sobre as Américas.
mas isso é posteriormente. Num primeiro momento, a esquadra espanhola era invencível, e aí a portuguesa também não ficava muito atrás, mas a espanhola tinha mais poder agressivo ainda do que a portuguesa. Agora, os portugueses eram grandes desbravadores, né? Pessoas com muita índole de conquista, né? De coragem, né? Para se lançar os mares aí e conseguir grandes empreendimentos, como por exemplo a circunnavegação aí da África. Quanto às terras, coroas portuguesa e espanhola, né? Quanto às terras do Novo Mundo, chamado Tratado de Tordesilhas, que estabelecia que, se eu não me engano aqui, marcando como a Ilha da Madeira, né, como um ponto, eles marcavam 350 léguas para o leste. Não, perdão, para o oeste, 350 léguas a oeste. Então, ali, né, 350 léguas a oeste, estabelecia o meridiano, né, o traçado de Tordesilhas. O que estivesse a leste era a autoridade da coroa portuguesa. O que estivesse a oeste daquela linha seria da coroa espanhola. Então, um território extraordinário ficou para a coroa espanhola e um território menor ficou para a coroa portuguesa. Território esse que depois será expandido pelas expedições dos bandeirantes, que adentrarão, não respeitarão, né, essa linha de Tordesilhas aí, se embrenharão nas matas aí atrás de invadir missões, que as missões eram organizações dos jesuítas para catequizar os índios, mantendo os índios dentro dessas comunidades. Então eles invadiam e traziam à força esses indígenas, tentando fazer deles mão de obra escrava, tá certo? Mas os indígenas, eles não se sujeitavam a isso. Então, inclusive, um estudo tanto psicológico, sociológico acerca disso, mostra que a diferença entre o indígena e o negro, tá certo? O africano, né, retirado lá da sua terra na África, trazido para cá, é que o indígena ele não se dobra à possibilidade de escravidão. Você tem tanta característica do indígena da América do Sul, que eram constituídos de tribos nômades e guerreiras. Então eram tribos que não viviam de agricultura, não eram sedentárias, eles eram coletores, caçadores e muito aguerridos. As tribos aqui viviam em constante guerra, tá ok? Então eles estavam sempre guerreando uns com os outros e se locomovendo, mudando de lugar, eram nômades, tá ok? Então eles não tinham essa índole sedentária. Então, ao se tentar forçar ele a se submeter a um trabalho escravo, sedentário, ele ou sempre tentava a fuga, até mesmo sendo morto, ele sempre tentaria a fuga, ele não submetia, tá certo a isso. Agora, em relação aos negros, muitas das vezes se obtinham esses negros dentro de comunidades sedentárias já. Então você tinha os portugueses que estabeleciam capitanias aí no litoral da África, contratavam contratavam negros que conheciam o território interior já do continente e eles capturavam então, adentravam então próprios portugueses iam, né, fazer essa captura ou contratavam estes negros que já conheciam o território e invadiam então outras etnias, invadiam tribos inimigas deles, escravizavam ali, né, capturavam, sequestravam essa população local e vendia nas capitanias aí para os portugueses, para os espanhóis, para os ingleses, né, para que eles fossem então levados como escravos. Quando eles chegavam ao território, então trazidos nos navios negreiros, né, dentro aí de porões, morriam muitos, pegavam diversos tipos de doenças, então era um verdadeiro inferno, né? Então aqueles que sobrevivessem a este inferno e chegassem aqui, eles se veriam num território completamente estranho a eles. Semelhante àquilo que aconteceu com os israelitas, com as 10 tribos de Israel, quando foram deportados, essa política de deportação que os assírios aplicaram em muitos povos. Então aplicaram sobre as 10 tribos de Israel, por exemplo, deportando-os para territórios completamente alheios a si, completamente estranhos. Então, chegando nesse território, eles com isso tinham o objetivo de quebrar qualquer tipo de resistência, uma vez que eles estavam em um local completamente ignorado deles, não sabiam onde estava o território deles, não viam possibilidades de vencer toda a força inimiga, né, que os cercava ali. Então eles como que caíam numa depressão profunda, se entregavam ali ao trabalho escravo, né, sem esperança de retorno, de liberdade, libertação.
Então aconteceu isso com um grande contingente populacional negro que de fato foi empregado aí nas fazendas, né, nos engenhos de cana de açúcar. Agora, claro que muitos desse contingente populacional negro já eram guerreiros nos seus territórios, nas suas tribos. Eram inclusive pessoas ligadas a cortes, tá certo? Inclusive tinham negros trazidos para cá que eram colocados nas sedes das fazendas, porque eles tinham um certo trato diferente, tá certo? Eles conviviam em cortes lá nas suas tribos, né? Então, muitos desses vindo aqui organizaram grupos de resistência, né? E se embrenharam nas matas, fundaram os quilombos e tentaram então viver em comunidades independentes, tá certo? Da dominação portuguesa. Agora, outra situação também um tanto paradoxal em relação a esses colombos esses quilombos é que muitas das vezes muitos deles capturavam outros escravos para serem escravos seus, né, certo? Escravizavam. Esses que se libertavam da escravidão, muitas das vezes escravizavam outros negros, porque é uma questão de que eles eram também dominantes lá nas suas regiões de onde foram arrancados, né, de onde foram tirados. Então eles chegando aqui, eles tentavam montar a mesma estrutura de dominação que eles já sabiam praticar lá de onde eles foram tirados, né, na África. Então você tem toda essa situação, né, do negro se muitas das vezes muitos negros cederem ao trabalho escravo porque eles já eram sedentários de onde eles foram tirados, né, já estavam habituados ao trabalho de plantio, né, um trabalho sedentário, né, um trabalho numa pequena cidade, uma pequena aldeia que eles montavam lá. E em relação ao indígena, você tem toda essa característica dele ser nômade, de ser coletor, ele não ter esse trato com a terra do plantio, tá ok? Então você tem já essas características bem marcantes aí que dão essa diferenciação, né, entre a impossibilidade de sucesso, né, com a escravidão dos indígenas e o apelo aí para o contingente populacional africano que foi deslocado, né, para cá para ser empregado como mão de obra escrava, tá ok? Só para trazer um entendimento sobre isso. Então você tem um tratado de Tordesilhas, né, conforme eu já abordei, chamado Tratado de Tordesilhas, estabelecido já em 1494 pelo Papa Alexandre VI, e por volta de 1584 haverá a primeira tentativa de uma colonização britânica na América do Norte. Então você tem esse movimento de descoberta, 1492, Cristóvão Colombo, 1500, Pedro Álvares Cabral. A partir daí vai crescer o interesse deles, né, por estabelecer aqui colônias de extração, tá ok? E por volta de 1584, a coroa britânica já manifesta interesse em se estabelecer, tá certo, na América do Norte, né, se estabelecer no território que virá a ser as 13 colônias, né, que darão origem aos Estados Unidos da América. No primeiro momento eles não logram êxito, somente no século XVII é que eles vão fazer outra tentativa e vão de fato conseguir estabelecer a primeira colônia britânica ali, que depois vai se estender. E vai se estender muito rápido com o interesse que é criado em relação às perseguições religiosas por parte da Igreja Anglicana, que persegue os líderes não conformistas, tá ok? O luteranismo, que não tolera os movimentos pietistas, anabatistas que surgem, tá ok? Então você vai ter puritanos migrando para a América do Norte, você vai ter pietistas, moravianos, você vai ter muitos grupos que não encontram espaço nas suas regiões, acabam sendo perseguidos, então aceitam o desafio de migrarem para a América do Norte para se estabelecer lá, lutando contra as dificuldades, né? Tribos indígenas hostis, território que não está organizado, muita mata virgem, né? Tudo a ser feito, né? Tudo a ser construído. Então eles encaram esse desafio, recebem concessões da coroa, tá certo? Então o que eles conseguiram estabelecer é deles, né? Criou essa cidade, fundou essa cidade, estabeleceu lá suas fazendas, e isso torna-se então um grande atrativo para que eles se embarquem nessa aventura, né? E consigam se estabelecer nessas regiões, conseguindo praticar a sua fé. Então você tem essa parte aí. Eu quero, para colaborar com o entendimento desse trecho, trazer a leitura aqui agora de O Cristianismo através dos séculos.
Na página 300, deixa eu ver aqui, a página 384. Página 384. O cristianismo latino-americano do século XVIII. O cristianismo latino-americano do século XVIII. Vamos lá. O cristianismo através dos séculos. A união entre igreja e Estado nos 3 primeiros séculos, sob a autoridade do padroado, né, o padroato, como foi colocado também na obra de Justo Gonzalez, assegurou a integração dos europeus, ameríndios e negros numa sociedade do tipo feudal dominada pelo rei. É interessante esse ponto que ele colocou aqui agora, porque é como se eles conseguissem aqui reviver o feudalismo mesmo, né? Então, o que na Europa já era extinto, né, já não se admitia mais, esse sistema, né, já havia caído, uma vez que havia o fortalecimento das monarquias locais, estabelecimento de suas forças bélicas e a multiplicação, né, do comércio, agora também a liberdade para a ciência, né? Então, isso já é passado na Europa, o feudalismo caiu. Só que com o advento agora do movimento colonialista, né, com esses territórios sendo conquistados, né, com esta coroa portuguesa espanhola requerendo, né, a validação do Papa, o estabelecimento da igreja aqui sob o padroato, né, dessas coroas, né, dessas monarquias, de fato estabeleceu-se aqui uma revivência do feudalismo, né, com estes reis gozando dessa suprema autoridade, a igreja como autoridade eclesiástica suprema, tá certo? E esses povos vivendo numa condição servil. Então, estabelecendo-se aí uma escravidão ferrenha, né? Uma conquista, né, dos indígenas, a escravidão também de alguns deles, mas principalmente o emprego de mão de obra escrava africana, trazida para cá. Então, reviveu, né, esse feudalismo aqui. Na formação histórica da América Latina, tornou-se praticamente impossível nesses primeiros séculos integrar-se na sociedade sem seguir ou pelo menos respeitar a religião católica, uma vez que havia essa dinâmica, né, de associação completa entre essa coroa portuguesa e espanhola ao catolicismo, né, a imposição desse catolicismo sob o padroato dessas coroas. Então, inclusive, com uma situação bastante peculiar, na qual essas monarquias exerciam aqui um poder, inclusive sobre a igreja. Enquanto que ao longo da história nós vimos a igreja exercendo muita influência sobre os reis. Aqui não, aqui já de começo eram os reis que exerciam poder sobre essas monarquias. Inclusive algumas ordens serão expulsas do território por causar problemas. Então os reis, quando alguma dessas ordens católicas começavam a encher muita paciência, tchau, vaza, eles expulsavam. Então eles tinham este nível, né, de poder. A formação da América Latina tornou-se, como eu li aqui, integrar-se ou pelo menos respeitar a religião católica. A cristandade latina emergente foi sendo moldada pelos sacerdotes que trabalhavam em conjunto com as autoridades colonialistas. Os frades franciscanos, em seu messianismo herdado de Joaquim Flores, 1202, proclamavam que cada novo índio convertido era outro vassalo para o rei espanhol. Olha a mentalidade. Então, esta, desde base, já alimentava essa ideia, né? Essa ideia da supremacia da coroa espanhola para a América Latina, né? Que cada índio desse convertido ao cristianismo automaticamente era um, como ele coloca aqui, deixa eu ver, era um servo, né? Era alguém que pertencia aí à corte deste rei, vassalo do rei espanhol. Ele coloca assim, era um vassalo do rei espanhol. No século XVII, foi a vez de Portugal sonhar com a profecia de Daniel. O mais célebre e influente expoente da ideia de que Portugal estava destinado ao Quinto Império num futuro próximo foi o padre Antônio Vieira. Esse 1608 a 1697. Esse entusiasmo messiânico dos séculos XVI e XVII motivou muitos dos missionários a converterem os ameríndios e fazê-los parte do cristianismo. Para eles, naturalmente, era impossível conceber a salvação em separado da cultura espanhola ou portuguesa. Então era natural, era uma associação direta, né? Ser salvo era estar inserido nessa cultura, ok?
É como judaizante. Ser salvo é obedecer, tá certo, aos mandamentos de Moisés e também praticar esses elementos da cultura judaica. Então eles iam judaizando as igrejas que Paulo havia conquistado por meio da graça de Cristo. Eles iam lá tentando judaizar, transformá-los em pequenos marionetes judaicas, né? E aí Paulo, na carta aos Gálatas, ele brada contra isso, né? Ele se opõe a isso de forma bastante feroz, né? E aqui você tem essa mentalidade. Então, os frades franciscanos comunicavam ao indígena essa ideia de converter-se ao cristianismo e automaticamente incorporar essa cultura. Essa cultura era naturalmente transmitida, né, como um elemento integrante aí desta nova fé. E Portugal também, né? Portugal comunicando também esse mesmo parecer. Se o entusiasmo foi responsável pela conquista dos continentes para Cristo, a Inquisição foi a ferramenta usada para moldar essa nova sociedade segundo o modelo europeu. O Santo Ofício foi estabelecido no México e em Lima já em 1569, embora estabelecido em Lisboa em 1536. A Inquisição portuguesa jamais abriu um tribunal no Brasil. Interessante, ó. Em Lisboa, 1536, mas no Brasil não chegou a abrir. Não abriu um tribunal aqui no Brasil. Em lugar disso, o tribunal contentou-se em receber relatórios periódicos por parte de seus comitês que visitavam esta região. O Santo Ofício dedicou-se principalmente à descoberta e perseguição de novos cristãos, cripto-judeus ou cristãos novos. Geralmente as pessoas que têm sobrenome de árvore. Eles são dentre aqueles que foram batizados à força, né, cristãos novos. O protestantismo não constituía um problema nas Américas durante esses séculos. Além de sua tarefa principal, os inquisidores tinham competência para julgar a sodomia e as aberrações sexuais. E aí isso foi se multiplicando, né? Uma vez que você tem agora muitos que vinham para cá, se aventurar aqui, que eram impingidos, né, a vir para cá, eles vinham sob a promessa de que eles teriam uma total liberdade aqui, iam constituir grandes fazendas, se tornar grandes proprietários de terra e iam estar afastados da grande vigilância que era exercida na Europa. Então o cara chegava aqui, ele contratava, né, ele comprava mão de obra escrava, ele perseguia, né, comunidades indígenas para tentar também incorporar essa mão de obra indígena. E nessa aí também suas práticas de pecaminosidade aí ficavam livres, né? Para o cara ter diversas parceiras negras, diversas parceiras índias, então corria aí uma licenciosidade bastante grande. Então a igreja, quando viu que isso estava se desenvolvendo cada vez mais, né, que isso estava cada vez mais crescendo, eles trataram de implantar aqui um meio de investigação, né? Então não abriram um tribunal aqui, mas tinham aí seus inquisidores, tinham aí seus investigadores, né, para relatar isso à corte, relatar isso aos responsáveis eclesiásticos, né, do lugar, para que isso fosse controlado. De fato, isso foi uma preocupação da igreja nesse período. O cripto-judeus, como eu falei, o protestantismo não constituía um problema nas Américas, aberrações sexuais e, por último, eles exerciam também a importante função da censura de livros e manuscritos, tá ok? Então, o índex, né? O índex então regia sobre essas regiões aqui, obviamente, uma vez que o catolicismo aqui era ferrenho, né? Então o catolicismo dominava monoliticamente aí todo esse vasto território. O Santo Ofício teve um efeito indireto, mais formativo sobre a evolução do catolicismo, especialmente no Brasil nesse período. De um lado, o formalismo típico do catolicismo brasileiro surgiu, segundo o Roumart, da tentativa de criar fórmulas que evitassem toda e qualquer aparência, seja de novos cristãos ou de protestantismo. Então, criou-se esse modelo em antagonismo. Antagonismo ao protestantismo, antagonismo a esses cristãos novos. Por outro lado, ele contribuiu para o sincretismo religioso que possibilitou aos negros esconderem suas religiões africanas sob o manto das invocações e imagens católicas. Roumert concluiu que, devido ao temor da repressão religiosa durante o século XVIII, é provável que a exuberante e ostensiva religiosidade brasileira seja em parte condicionada
pela simples lei da sobrevivência. Interessante você ver essa situação bastante típica aqui do Brasil, na qual você tem esses grupos, né, os franciscanos, jesuítas, trabalhando principalmente voltado para a catequização dos índios e para a vigilância sobre as comunidades europeias que aqui